Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez resolvendo questões da UBFEP 2025 como preparatório para a UBFEP desse ano. E nesse vídeo eu pretendo resolver 3 questões de uma vez só: a B5, a B9 e a C6 da UBFEP de 2025, primeira fase, tá bom? Todas elas são sobre dilatação térmica. Então, como são 3 questões, eu estou preferindo primeiro explicar o assunto de dilatação térmica e depois passar a resolução delas, tá bom? Dilatação térmica. Bom, dilatação você já sabe, né? A ideia de dilatar, de expandir, né? Então, é a ideia de expansão térmica. Então, é aumentar de tamanho. Né? E o térmica tem a ver com temperatura. Né? Temperatura, calor. Então a ideia aqui é a seguinte. A ideia aqui é o aumento de tamanho causado pelo aumento de temperatura. Né? Bom, em geral as coisas são reversíveis, né? Então se você aumentando a temperatura, o material cresce, aumenta de tamanho, então a gente também pode pensar no simétrico, né? A diminuição do tamanho pela diminuição, da temperatura. Tá bom? Então, são variações de tamanho causadas por variações de temperatura. Tá bom? Essa é a ideia. Bom, como funciona isso? Então, vamos pensar primeiro em sólidos. Depois a gente pode pensar melhor líquidos e gases. Tá bom? Bom, um sólido, você pode ter, por exemplo, um fio, né, tipo um arame. Né? Você pode ter, sei lá, um fio, um arame. Né? Você pode ter uma chapa. Então você pode ter aqui uma chapa, uma superfície. E você pode ter também, sei lá, um bloco, assim, como se fosse um paralelepípedo. Né? Você não vai fazer um fio de água, né? Você não vai fazer um fio de gás. Né? Então, sólidos é interessante porque dá para fazer dessas 3 formas, tá bom? Então veja, quando a gente pensa assim, tipo um fio, um arame, a ideia de tamanho aqui é o comprimento. Então você pode pensar aqui, o tamanho desse objeto vai ser um comprimento L, tá bom? Já para a chapa, a ideia de tamanho vai ser a área dessa chapa, né? Então aqui a gente vai falar de área, né? E no caso aqui de um bloco, né? No caso aqui de um bloco, nesse caso aqui um bloco, a ideia de tamanho, né? Obviamente vai ser o volume, né? Então aqui falaremos de volume. Então são essas as três situações que a gente pode pensar num sólido, tá bom? Então vamos começar pela mais simples, que é a dilatação de comprimento, né? Ou dilatação linear.
Então, vamos a ela. Bom, então nessa dilatação, aqui, dilatação linear, né? Então qual é a ideia? O tamanho é o comprimento, né? Bom, antes disso, acho que é interessante a gente discutir primeiro por que que ocorre isso, né? Por que que ocorre essa dilatação térmica, né? Então, antes disso, vamos tentar entender o porquê ocorre. Porquê de pergunta separada. Por que ocorre a dilatação térmica? Né? Para entender isso, é interessante pensar na matéria no nível atômico molecular. Então, tem uma figurinha aqui de um livro, o Alberto Gaspar, que ele representa bem essa situação. Então, vou pegar essa figurinha e discutir com vocês lá. Pronto. Então, essa figurinha aqui, qual é a ideia dela? Talento hoje. Pronto. A ideia é a seguinte, ó. Isso daqui é o modelo mecânico de um sólido cristalino. Então, um sólido, tipo uma barra de ferro, de alumínio. Você pode pensar, por exemplo, uma barra de ferro. Então, você pode pensar como cada bolinha dessa sendo um átomo de ferro, né? E esses átomos interagem com seus vizinhos, tá bom? Então, cada átomozinho interage com seus vizinhos. Essa interação é representada pelas molas. Então, a mola aqui, ela representa a interação entre átomos vizinhos, né? Qual é a ideia? Pense numa mola. Quando você comprime, ela faz uma força contrária. Quando você estica, ela também faz uma força contrária, né? Então essa mola modela isso. Se os dois átomos estão perto demais, então se eles estão muito perto, eles se repelem. E se os dois átomos estão muito longe, eles se atraem, né? Que aqui é como se fosse uma mola comprimida e aqui como se fosse uma mola esticada. Por isso que existe uma distância ótima, que é a distância da ligação, né, entre os átomos, ou numa molécula, ou no caso aqui numa rede cristalina, tá bom? E essa distância ótima, ou seja, a distância de equilíbrio, ela depende da temperatura. De que forma? Da seguinte forma. Percebe que nesse aqui a bolinha do átomo está um pouco mais gorda, um pouco mais difusa, né? Então o que acontece? Aqui é para representar o seguinte, que quando a temperatura
quando a temperatura cresce, esses átomos terão mais energia. Então, eles tenderão a ficar oscilando para um lado e para o outro, cada vez com maior amplitude. Então, é nesse sentido que o átomo vai ser um pouco mais deslocalizado. Então, ele não vai estar paradinho ali, ele vai estar indo e vindo, certo? Ele vai, volta, vai, volta, vai e volta. E quanto maior a temperatura, mais ele vai, mais ele volta, mais ele vai, mais ele volta. Então, efetivamente, aumentando a temperatura, aumenta a distância entre átomos vizinhos. Esse é o ponto, certo? Aumentando a temperatura, aumenta-se a energia disponível para a oscilação de cada átomo. E o que isso faz, né? Cada átomo oscila com maior amplitude, então eles vão fazer uma oscilação maior, né? E assim a distância média entre átomos vizinhos aumenta, né? Ora, se a distância entre cada átomo aumenta, então, o material todo vai aumentar de tamanho. Bom, recebi uma ligação aqui e tive que interromper, desculpa. Então, como eu vinha falando, né? Então, se a distância entre átomos vizinhos aumenta, o que acontece? O comprimento do material aumenta, né? Então, logo, o tamanho, né? Ou seja, o volume, né? Do objeto aumenta, né? Então, é assim que funciona. Assim funciona. Sei lá, imagine que você tivesse uma filinha aqui de 4 objetos. Agora imagine que a distância entre eles vai aumentar. Então os mesmos 4 objetos, né, vai ficar com o tamanho, né, vai dar uma fila maior, tá bom? Pronto. Feito isso, podemos agora comentar sobre a dilatação linear, né? A ideia de dilatação linear, que é a dilatação do comprimento. Então, essa ideia da filinha vai nos ajudar a entender a seguinte ideia. Então, essa situação preta é o tamanho. Então, eu tenho aqui um tamanho inicial e uma temperatura inicial. Então, eu teria aqui um comprimento inicial. E aqui seria um comprimento final e uma temperatura final, né? Esse tantinho aqui é o tanto que variou o comprimento. Então, isso aqui é a variação de comprimento, né? O que acontece? O tanto que a distância aumenta com a temperatura, aumenta de forma proporcional ao comprimento da temperatura, certo? Então, com isso, experimentalmente, né, se percebe esse comportamento. Então, experimentalmente, se percebe que a variação de comprimento é diretamente proporcional ao comprimento original, né? Porque quanto maior for a fila no início, mais espaçamentos intermediários haverão, cada espaçamento cresce
Então, quanto mais espaçamentos intermediários, maior o crescimento total. Então, é nesse espírito que a gente entende, né? Que a variação do comprimento é diretamente proporcional ao comprimento original, né? E, além disso, é diretamente proporcional à variação de temperatura, né? Então, esse espaçamento entre os átomos, ele aumenta proporcionalmente com o aumento da temperatura, né? Então, em matematiquês, esse parágrafo vira o seguinte: o aumento, a variação no comprimento, vai ser alguém vezes um L0 vezes um ΔT. Tá bom? Essa fórmula é comumente escrita assim, L0 alfa ΔT. Mas enfim, tanto faz a ordem, né? Então esse alfa aqui é chamado de coeficiente de dilatação térmica linear, né? E o que ocorre? No cotidiano, você não percebe visualmente sei lá, um arame que você botou no sol e ele ficou maior. Uma porta que está lá pegando sol o dia todo e ficou maior. Então, em geral, esse alfazinho, ele é pequeno. Pequeno quanto? Aí tem um livrinho aqui que tem uma tabelinha, deixa eu pegar. Acho que a tabela desse aqui tá melhor. A tabela do Gaspar tá melhor. Deixa eu abrir aqui para vocês. O do Gaspar não, do Fuc. Já deixei aberto antes e mesmo assim ele ainda está lento. Pronto, aqui. Essa tabelinha aqui está boa. Então, o que a gente percebe? Que esses valores de dilatação térmica linear, eles costumam ser muito pequenos, tá bom? Eles dependem do material e costumam ser muito pequenos. Pronto, então a gente vê aí que o alfa, né, que é o coeficiente linear, ele costuma ser muito pequeno, é 10 a menos 5, 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 6, né? E esse alfa, a unidade dele é grau Celsius menos 1. Qual é a ideia? Quando você pega aqui essa formulazinha, então o alfa, se você quiser isolar o alfa, essa galera vai para lá dividindo. Então vai ficar ΔL sobre L 0 ΔT, tá bom? Então, ó, pensando em termos de unidades, esse L ΔL e o L0 têm a mesma unidade. Então a unidade do alfa é a unidade de inverso de variação de temperatura, tá bom? Então por isso que a unidade do alfa no SI seria 1 sobre Kelvin. Só que a unidade de temperatura vem de uma variação, né? E lembra lá, uma variação de 1 Kelvin é igual a variação de 1 grau Celsius. Então, tanto faz a gente pensar em 1 sobre Kelvin ou 1 sobre grau Celsius. Então, nesse sentido, 1 sobre Kelvin e 1 sobre grau Celsius é a mesma coisa, tá bom? Então, a gente não tem que ficar se preocupando em converter para Kelvin, como é lá com gases, não, tá bom? Pronto, então é assim que funciona a dilatação linear, tá bom? As outras duas formas de dilatação são fáceis de entender a partir dessa daí, né? Então, na dilatação superficial, perdão, na dilatação superficial. Então, deu uma superfície, né? Então, a ideia de tamanho é uma área, né? Como uma chapa. Então, tem uma figurinha aqui boa também para isso,
que é no livro do Fouque. O livro do Fouque tem uma figurinha boa, que é essa aqui. Então, vou colocar lá no nosso caderninho também. A gente vai ficar, né, melhor de entender usando as figurinhas já do livro, em vez de eu desenhar mal desenhado alguma. Pronto. Então funciona assim, Qual é a ideia? Imagine uma chapa, um retângulo, né? De dimensões aqui Azinho por Bzinho. Só que com o aumento de temperatura, você ganha aqui um ΔB e você ganha aqui um ΔA, né? Então o que acontece? Esse ΔA vai ser o A alfa ΔT. E o ΔB vai ser B alfa ΔT também. O ΔA, que é essa área zona aqui toda, né? Então esse ΔA, quem vai ser ele? Vai ser esse retângulo aqui, que é B delta Azinho, né? Mais esse outro retângulo aqui, que é A delta Bzinho, mais esse azulzinho aqui, perdão, esse azulzinho aqui, que é o menor de todos, né? Esse azulzinho aqui, que é um ΔA, ΔB, tá bom? E o que ocorre? Né? Abrindo as contas aí, né? Pegando esse ΔA, esse ΔB e jogando aqui dentro, o que a gente vai encontrar? Que esse ΔA vai ser 2 alfa AB, lembrando que esse AB é o A original, né? Mais esse ΔA, ΔB aqui, quando a gente substituir essa galera, vai ficar AB e vai ficar agora alfa ΔT, todo ele ao quadrado, tá bom? Só que o que ocorre? Como esse alfa é muito pequenininho, esse termo aqui, alfa ΔT, ele vai ser, esse alfa ΔT, esse alfa ΔT, ele vai ser muito, muito menor do que o alfa ΔT que está no outro. Então, esse termo aqui, ele é desprezível. E, finalmente, a gente fica com um ΔA igual a 2 alfa A0 ΔT. Esse 2 alfa, o pessoal chama de um beta, coeficiente de dilatação superficial. Então, essa fórmula costuma vir escrita assim, um ΔA igual a um beta A0 ΔT, ou um A0 beta ΔT. Em geral, ela vem escrita assim, tá bom? E onde o beta é o dobro de alfa. Uma coisa interessante aqui de dilatação superficial é uma dilatação de orifício, tipo um buraco, né? Então, sei lá, imagine uma chapa,
Só que imagine que nessa chapa tem um orifício no meio. Então você poderia pensar o seguinte: a chapa crescendo vai diminuir o orifício, né? Porém, isso não ocorre. Por quê? Pense a borda do orifício. Tá bom? Se o orifício diminuísse, o contorno da borda seria menor. Mas, como os átomos estão aumentando a distância entre si, né, o contorno do orifício deve aumentar de tamanho. Por quê? Porque os átomos do contorno, né, os átomos que ficam lá no contorno, estão mais distantes. Tá bom? Então, com isso, o orifício aumenta. Então, o orifício aumenta tal como, né, tal como se fosse maciço. Tá bom? Então, se você tiver aqui um orifício com uma área a zero, então a área do orifício também expande. De que forma? Vai ser um ΔA, vai ser igual a 1 a 0, beta, ΔT. Tá bom? Vai aumentar tal como se fosse maciço. E esse beta é o beta do quê? Porque o orifício é vazio, né? Esse beta é o beta do material da chapa. Tá bom? Então é assim que funciona. E por fim, temos também a dilatação volumétrica. Aí, claro, aqui, né, a ideia de tamanho é o volume, né? Então, tem uma figurinha aqui para isso, também aqui no Fouque, no caso o Rito Fouque. Aqui, pronto. Então, a figurinha tipo essa. Então, você tem aí Então você tem um aumento em todas as três direções. Você tem lá dentro aqui, esse vermelho mais forte, o cubo com volume inicial, né? E esse amarelo, um cubo com volume final, né? Um paralelepípedo. E o ΔV vai imitar o da área, né? Quando fizer as contas lá para esse volume, vai vir termos que é alguém ΔT, vai vir termos alguém ΔT quadrado e alguém ΔT cubo, mas como os outros são cada vez menores, então a coisa vai ficar assim, um V0 gama, né, alfa, beta, gama, ΔT, onde esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, ou coeficiente de expansão térmica, né? E ele vai ser
3 vezes o alfa, porque agora o material pode expandir em 3 direções, tá bom? Bom, é claro que se você estiver falando de gás, é claro se você estiver pensando em gases, né? Para gases, só teremos a dilatação volumétrica, né? Só que para gases, a pressão é importante. Então, pressão além de temperatura importa, tá bom? Então, em vez de pensar ΔV igual a gama, é possível, mas aí você tem que dizer se a pressão foi mantida constante ou não, né? Então, moral da história, o gama no gás, né, ou gama do gás, né, depende do processo, né? Se ele se expande, né, se você aquece mantendo a temperatura, mantendo a pressão fixa ou não, por exemplo, né? Por exemplo, se a pressão é constante ou não, né? Então, para gás, a gente não vai usar muito isso, a gente vai pensar no PV igual a N, igual a nRT, né? Então, calcula, tendo a pressão, o número de mols e a temperatura, calcula o volume no início, o volume no fim e subtrai, tá bom? Por fim, uma outra situação interessante é a situação de líquidos, né? Claro que para líquidos também só teremos dilatação volumétrica, né? Então, para líquidos, teremos somente os gama, né? E a ideia é a mesma, se você tem, sei lá, um recipiente com um líquido, né? As moléculas desse líquido, elas estão agitadas aí com velocidades, né? Quanto mais temperatura, aumentando a temperatura, o que acontece? Aumenta a energia cinética das moléculas e isso faz com que aumente a distância ou as distâncias entre elas, tá bom? Então, é a mesma ideia, em geral, né? Isso daqui é em geral, tá bom? Então, para líquidos também vai valer o ΔV igual a V0 gama ΔT, tá bom? Perceba o seguinte, esse alfa, né, que vai gerar o beta e o gama, ele é positivo, né? Então, em geral, tanto o alfa como o beta como o gama, eles são positivos. Então, o que significa isso? Né? Bom, se ele é positivo, significa o seguinte, que um aumento de temperatura causa um aumento de volume também. Ou um abaixamento de temperatura causa um abaixamento de volume. Esse é o comportamento normal, habitual, né? Então, em geral, T aumentando, o tamanho também aumenta, tá bom? Agora, existem situações como o comportamento anômalo, ou seja, anormal. Da água, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, o gelo flutua na água.
Então o gelo é menos denso do que a água, né? Então o que acontece? Se você pega 1 atm e um intervalo de temperatura entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, o que acontece? Um ΔT positivo causa um ΔV negativo. E aí a água vai ficando menos densa, quando você vai resfriando, e aí ela congela menos densa. Então ela congela e fica flutuando, tá bom? Então nesse caso aqui o gama vai contar como negativo, tá bom? Mas só nesse intervalo. Depois desse intervalo ele volta a ser positivo, tá bom? Bom, uma outra observação interessante aqui é o seguinte: o líquido precisa estar confinado num recipiente sólido, tá bom? Então o que acontece? Assim, num experimento qualquer, por exemplo, né, de dilatação envolvendo líquido, deve-se levar em conta a dilatação do recipiente também, tá bom? Então, isso nos leva à ideia de dilatação. Isso nos leva à ideia de dilatação aparente dos líquidos, né? Então tem uma figurinha aqui, acho que é no FUC também. Aqui, certo? Que é a seguinte. Vou pegar a figurinha junto com o texto, que aí, né, vocês vão poder ler depois lá no caderninho, no PDF. Então o que acontece? Aqui ele está vislumbrando uma situação em que o líquido começa aqui com a temperatura inicial, né, e termina aqui com a temperatura final. Ele usa essa letra grega θ, né? Ele está pensando aqui a temperatura inicial menor que a temperatura final. Então o T está aumentando, né? Ele está pensando aqui uma situação em que o líquido está ocupando todo o recipiente, né? Aquece e uma porção do líquido extravasa, né? Por quê? Porque o líquido dilatou mais do que o recipiente, né? Então qual é a ideia? A capacidade do recipiente, né, que não fosse a capacidade do balde, vai dilatar tal qual um orifício, lá na chapa, né? Então, o espaço da capacidade do recipiente aumenta como se fosse maciço, né? Então, a capacidade do recipiente, que tipo uma capacidade do balde, dilata tal como se fosse maciço, né? E pode ser que o líquido se dilate mais ou se dilate menos do que o recipiente, né? Então, nesse caso aqui, ele já estava rente, como o líquido dilatou mais, né, ele extravasa, né? Mas se o líquido dilatasse menos, ele não extravasaria, né? Apareceria um espaço, né,
um espaço vazio no recipiente, né? Tem outra figurinha aqui no livro do Alberto Gaspar, que também transmite bem essa ideia. Bora ver se ele ajuda aqui e carrega. Pronto, foi. Cadê? Aqui, é. Então vou colocar lá também, porque aí, né, as pessoas podem ler aí caso achem interessante. Bom, então aqui é a mesma ideia, né? Só que agora aqui tem um textinho explicando. Né? Mas é a mesma ideia, né? Aqui ele está comentando, né, na seguinte ideia, que ele está comentando aqui que o nível 1 corresponde ao nível que o líquido atingiria se o recipiente não dilatasse, ou seja, o que seria a dilatação real do líquido. Só que isso não acontece, o recipiente também dilata. Então, em geral, o líquido atinge um nível mais baixo do que deveria, e isso é a ideia da dilatação aparente, tá bom? Então, a ideia de dilatação aparente é essa ideia aqui. Deixa eu só... Né? A ideia de dilatação aparente é essa ideia aqui. A dilatação aparente do líquido é a dilatação real do líquido menos a dilatação do recipiente, tá bom? Então é isso que eu vou desenvolver aqui. Então eu vou pegar essa expressãozinha aqui, né, e escrever a formulazinha associada a ela, tá bom? Deixa eu só subir isso um pouco. Pronto. Então essa formulazinha aqui, o que ela vai fornecer? A dilatação aparente do líquido, então vai ser um ΔV aparente do líquido. Isso vai ser a dilatação real do líquido, então vai ser um ΔV do líquido, menos a dilatação do recipiente, né, que vai ser um delta capacidade do recipiente. Né? Então, esse ΔV aparente do líquido, bom, esse ΔV do líquido vai ser o V0 gama de quem? Do líquido, vezes o ΔT. Né? E esse delta capacidade do recipiente vai ser o próprio V0, porque o recipiente dilatou o mesmo volume, né? Vezes o gama do recipiente, vezes o ΔT. Então, perceba que tanto o V0 como o ΔT é o mesmo. Então, o que vai rolar? Essa expressão fica assim, o ΔV aparente vai ser o gama líquido menos o gama recipiente vezes o V0 ΔT. Então, tudo se passa como se você tivesse uma dilatação aparente com esse coeficiente gama aqui. Então, como se fosse um gama aparente, que vai ser o gama do líquido menos o gama do recipiente. Pronto. Então, né, o nível, né, o volume aparente vai variar como isso. Então, repete a fórmula que tinha antes, só que agora, em vez de ser o delta o gama do líquido, é o gama do líquido menos o gama do recipiente. Né? Em geral,
Em geral, o que acontece? O gama do líquido supera o gama do recipiente. Então, esse gama aparente é positivo e o delta volume aparente acaba sendo positivo, né? Claro, aqui eu pensando numa situação em que o ΔT é positivo, tá bom? Então, em geral, o líquido dilata mais do que o recipiente, e aí aumentando a temperatura, você percebe o nível do líquido aumentando. Pronto. Isso, né, acho que é um bom resumo da parte aí de dilatação térmica para aí a Olimpíada, tá bom? Então agora vamos à resolução das questões, né? Das questões indicadas, a B5, B9, CC e C6, né? Então vamos lá. Bom, questão B5 fala assim, então deixa eu copiá-la aqui para o meu caderninho. Pronto, questão B5 fala assim, e veja, no ano 2025 ela foi exclusiva para alunos da primeira série, né? Então mesmo não sendo assunto do primeiro ano aqui, tradicionalmente em Sergipe, tem estados em que isso está no primeiro ano, então é sempre bom saber disso daí, porque sempre tem uma questão envolvendo temperatura como exclusiva para alunos da primeira série. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Bom, a questão fala assim, em 1724, Fahrenheit colaborou com a medicina criando o termômetro de mercúrio. Esse medidor de temperatura consegue atingir um excelente nível de precisão graças ao conhecimento da física de Fahrenheit. Nesse termômetro, o mercúrio fica em um espaço fechado, criado em um recipiente de vidro, corpo do termômetro. Esse espaço era constituído por um reservatório e um filamento. Um filamento é tipo um tubinho bem fino, né? Conforme a imagem. Então, essa pontinha aqui é o reservatório, tá bom? E tem um pescocinho aqui estreito, né? Um caninho estreito, que é o filamento, tá bom? Sobre esse termômetro, indique a alternativa incorreta, tá bom? Incorreta. Bom, a primeira alternativa é essa aí. O coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é maior que a do vidro. Essa aqui está certa, né? Como que a gente sabe que essa está certa? Né? Então, vamos lá. O item A está correto. Né? Como que a gente sabe disso? Veja, como funciona o termômetro? Aumentando a temperatura, o nível do mercúrio aumenta. Ora, então ele tem que expandir mais do que o próprio tubo, né? Então, o mercúrio expande mais que o vidro, né? Então, o gama do mercúrio é maior do que o gama do vidro, tá bom? Então, esse item está correto. O item B
é obviamente correto, né? Se o recipiente de vidro fosse aberto, o mercúrio escaparia, né? E um metal tóxico, né? Ninguém ia querer um negócio desse, né? Então esse daí, né? Obviamente. Nesse termômetro, o nível do mercúrio no filamento indica a temperatura, exatamente. É assim que ele funciona, né? Então, à medida que o nível cresce, né? Varia no filamento, você consegue ler ao lado os valores de temperatura, né? O mercúrio, por ser líquido, dilata termicamente, e o vidro, por ser sólido, não. Não, esse está incorreto, né? Porque a gente viu que sólidos, líquidos e gases, em geral, tudo dilata, tá bom? Então, essa questão B5 é para ser o item D, tá bom? Vamos conferir lá no gabarito. Então, questão B5, item D. Então, vamos conferir aqui. 5, item D, tá bom? Uma outra questão, ainda dessa mesma prova, era a B9. Então, a outra foi conceitual, essa B9 vai ser calculacional. Então, essa questão B9 é assim, deixa eu copiar para colocar lá no caderninho. Pronto, tá aqui a questão B9. A questão B9 fala o seguinte: a engenharia civil é uma área do conhecimento que se dedica à construção e manutenção de infraestrutura. Por exemplo, uma ferrovia deveria ser construída por trilhos de aço de 20 metros, no estado do Pará, cuja temperatura anual varia de 24 a 32 graus Celsius. Com essa pequena variação térmica, os espaços deixados entre trilho, que são as juntas, para evitar deformações por dilatação térmica, não deveriam ter menos que 2 milímetros de extensão. Então, qual é a ideia? Tem uma folgazinha entre um trilho e outro, que é a junta. Porque cada barrinha dessa, então pensa aqui uma barra do trilho, outra barra do trilho. Então tem que ter uma folga entre elas, para que elas possam dilatar sem que deforme, né? Sem que deforme. Bom, continuando. As rodas de trem possuem cerca de 1 metro de diâmetro. Logo, quando passam por esses espaços, não sofrem vibração, então fica uma viagem suave. Bom, aí a situação é a seguinte. O engenheiro civil responsável por essa ferrovia pensou em aumentar o tamanho das juntas, para que os trilhos não fossem danificados em um eventual incêndio. Entretanto, desistiu dessa ideia ao descobrir que as juntas seriam grandes demais. Então, se a junta for grande demais, sei lá, a roda cai no buraco, né? E vai ser pior. Então, considerando que um incêndio poderia levar a temperatura de até 1.200 graus Celsius e que o coeficiente de dilatação linear do aço é esse valor aí, qual deveria ser o valor aproximado do tamanho mínimo de cada junta para o trilho não deformar em um incêndio? Então, a ideia vai ser o seguinte. Você pode pensar aqui a barra, certo? Com o comprimento inicial. E por conta do aumento de temperatura, essa barra agora sofrerá um ΔL e terá aqui um L final, tá bom? E o ΔL vai ser o comprimento inicial, o alfa e o ΔT, né? Pelo enunciado,
que a gente percebe? Poderia elevar a temperatura de até 1.200 graus Celsius. Então, esse 1.200 graus Celsius é o valor do ΔT. O incêndio causaria um aumento de temperatura de até 1.200 graus Celsius. Tá bom? Esse 12, 10 a menos 6 graus Celsius menos 1 é o alfa. Tá bom? E cada trilho tem 20 metros. Então, esses 20 metros é o nosso L0. Então, o L0 é 20 metros. O alfa, esse 12, 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. E o ΔT de 120 graus Celsius. Então, a gente vai jogar todo mundo aqui dentro. Então, com isso, o ΔL vai ficar: o L0 é os 20 metros, o alfa, esse 12, 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, e o ΔT, esse 120, perdão, 1200 graus Celsius. Então vamos lá. Graus Celsius menos 1 com graus Celsius cancela, só vai sobrar metro. Tá bem? A gente pode simplificar aqui pensando o seguinte: esse 20 é 2 vezes 10. E esse 1.200 é 12 vezes 10 ao quadrado. Então, assim, a continha que a gente tem é 2 vezes 12 vezes 12. E agora eu me preocupo com as potências. 10 a 1, 10 ao quadrado e o 10 a menos 6. E de unidade só sobrou o metro. Pronto. Agora é só fazer essa continha aqui, certo? 12 vezes 12, naquele 144, mas bora lá. 12 vezes 12. 2 vezes 12, 24. 1 vezes 12, 12. Então vai dar 144. Então esse ΔL vai ser 2 vezes 144. E as potências aqui é 1 mais 2, 3. 3 menos 6, menos 3. Então 10 elevado a menos 3. E a unidade, metro. Tá bom? Bom, o dobro de 144, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Então 288 vezes 10 a menos 3 metros. Pronto. Esse é o ΔL, que vai ser 0,288 metros. Então essa teria que ser o menor valor da junta, né, para aguentar um incêndio desse, uma elevação de temperatura dessa, né? Então a junta tem que ser isso para mais. Bom, e aí a questão é o seguinte: qual deveria ser o valor aproximado do tamanho mínimo de cada junta? Né? Tá tudo em centímetros. Então vamos pensar aqui em centímetros. Isso daqui em metros, né? Para centímetro vai ser 28,8. Então 28,8 está mais perto de 29. Então a junta tem que ser tipo 28,8, 29 centímetros para cima. Então, nossa resposta aqui é o item D. Então, questão B9, item D. Vamos abrir lá para conferir. Questão B9, item D. Tá bom? E a última, a questão C6, que também envolve o termômetro. Então, questão C6,
Questão C6 fala assim, ó. Os termômetros de mercúrio permitiram que a medicina tivesse precisão na medição de temperatura. Dentro desse termômetro, o mercúrio é colocado em um reservatório e extravasa para um filamento. A coluna de mercúrio no filamento indica a temperatura. O filamento é tão fino que a dilatação dele e do mercúrio dentro dele é insignificante. Então, o volume do mercúrio dentro do filamento é sempre muito pequeno em comparação com o volume do mercúrio do reservatório. Então, a gente não tem que se preocupar com a dilatação do mercúrio dentro do filamento, né? Então, dessa forma, o aumento da coluna de mercúrio no filamento corresponde à dilatação aparente do mercúrio contido no reservatório, né? A gente precisa que o líquido dilate mais do que o próprio reservatório, né? Por isso que a ideia de dilatação aparente. Mas a dilatação do reservatório não é desprezível, né? Porque ele tem a mesma capacidade do líquido que está dentro. Digamos que em um termômetro a 18 graus Celsius, 100 milímetros cúbicos de mercúrio ocupam um reservatório, enquanto 1/10 de milímetro cúbico encontram-se no filamento, ocupando extensão de 2 centímetros. Se o coeficiente de dilatação aparente do mercúrio nessa situação é 1,5 10 a menos 4 graus Celsius menos 1, determine quantos centímetros a coluna de mercúrio no filamento deve crescer, então tanto que aumenta, né? Se uma pessoa com 38 graus Celsius usar esse termômetro. Então vamos lá. A gente tem o seguinte: a temperatura no início é os 18 graus Celsius. Isso vai subir para uma temperatura final de 38 graus Celsius. Ou seja, temos um ΔT de 38 menos 18, 20 graus Celsius. Tá bom? Aí o que acontece? Tem o mercúrio lá do reservatório. Nessa temperatura inicial de 18 graus Celsius, esse reservatório está com o volume inicial de 100 milímetros cúbicos. Tá bom? E nessa temperatura final terá um volume final que a gente não conhece, né? E a ideia nossa vai ser o quê? Descobrir o quanto que aumenta o volume. Então, a variação do volume do mercúrio, certo? Só que isso vai ser uma dilatação aparente. Isso a gente precisa descobrir quanto que vale. Essa variação de volume aparente, ela vai causar um aumento do mercúrio no filamento, que é o que a gente quer descobrir. Tá bom? Então vamos aqui primeiro. Essa variação do volume do mercúrio aparente. Bom, isso vai ser o volume inicial, o gama aparente vezes o ΔT, né? Então, o volume inicial é aqueles 100 milímetros cúbicos. O gama aparente é esse carinha aqui, é o gama aparente do mercúrio. É 1,5, 10 a menos 4 graus Celsius. Então, o aparente, né, já pensando o mercúrio e o material do reservatório. E o ΔT está aqui, 20 graus Celsius. Então, graus Celsius e graus Celsius menos 1 cancelam. Esse 100, você pode pensar nele aqui como 10 ao quadrado.
né? E a conta vai ficar o seguinte, esse 20, você pode pensar como 2 vezes 10, né? Então, estou fazendo aparecer as potências aqui. Então, você pode pensar o seguinte, 1,5 vezes 2 é 3. Tá bom? E agora as potências. 10 ao quadrado, 10 a menos 4 e 10 a 1. E a unidade, o milímetro cúbico. Né? Bom, então isso aqui vai ser o seguinte. O 3, repete. E agora só as potências. Ao quadrado, menos 4, né? 2 menos 4, 2 negativo. 2 negativo, mais 1, 1 negativo. Então vai ser 3 vezes 10 a menos 1 milímetros cúbicos. Então, o ΔV aparente do mercúrio é de 0,3 milímetros cúbicos. O próximo passo agora é a gente pensar, isso daqui corresponde a quantos centímetros no filamento. Tá bom? Porque veja, a questão pergunta em quantos centímetros a coluna do mercúrio no filamento deve crescer. Né? Então, por que ela cresce? Porque agora eu tenho um volume de 0,3 milímetros cúbicos a mais para caber no filamento. Né? Mas veja, com 0,1 milímetro cúbico, temos 2 centímetros de filamento sendo ocupado. Então, o que acontece? Pelo enunciado, esse 0,1 milímetros cúbicos ocupa 2 centímetros, né, no filamento. Então, se eu tenho agora 0,3 milímetros cúbicos, ó, proporcionalidade direta, né? Se aqui eu tripliquei, então aqui eu também vou triplicar. 3 vezes 2, 6. Então, esse 0,3 a mais, né, vai ocupar a mais 6 centímetros, tá bom? Então, o nível, né, a coluna do mercúrio vai crescer em 6 centímetros, né? Então, logo, a coluna de mercúrio no filamento cresce 6 centímetros, tá bom? Então, item C. Vamos só conferir lá o gabarito C6, item C. Então, C6, item C. Então, com isso eu acabo essa gravação das 3 questões sobre dilatação da UBFEP 2025. Até o próximo.